É isso aí, pessoal. Começando mais um Cultura Mundi e hoje a sala tá cheia, hein? Vamos bater um papo aí, vamos falar sobre é, pesquisas científicas e um assunto que está em alta. Mas antes da gente de eu apresentar os nossos convidados para vocês, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho, curtir, comentar, compartilhar, né? Porque é assim que a gente consegue expandir o nosso trabalho. Então, contamos com vocês para isso aí. Olha, Vinheta. Boa! Hoje, então, como eu disse, a nossa sala está cheia. A gente vai bater um papo com uma galera expert num assunto que está em alta, né? É um pessoal daqui da Unesp de Botucatu, certo? Vocês vão me corrigindo conforme eu vou falando besteiras aí, né? É um pessoal que está em estudo, que se juntou para um grupo de estudos aqui na Unesp, né? Chamado NEICAM. Depois eu vou pedir para alguém explicar o que é o NEICAM, mas é um estudo que traz, né, a cannabis, é um estudo interdisciplinar sobre a cannabis. E, inclusive, foi aprovado, né, foi autorizado pelo nosso governador, né, sancionado pelo nosso governador, o uso da cannabis medicinal em alguns casos, né, alguns casos. A gente vai falar sobre isso aí também. Mas eu quero apresentar, então, o Matheus de Campos Leme, o Ícaro Vieira, Matheus Lima Marinho e a Mariana Fernandes Jorge. São pessoas que fazem estudos tanto na graduação, quanto no doutorando, quanto na iniciação científica na Unesp daqui de Botucatu, né? Só que são várias disciplinas, né? Não é apenas colegas, não são colegas de sala, né? Mas acabam estudando o mesmo assunto. Mais uma vez, eu agradeço imensamente. É um prazer tê-los aqui conosco no nosso canal, né? É um assunto um tanto quanto polêmico, e é legal a gente poder desmistificar bastante coisa sobre ele. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Obrigado a você, Ronaldo. É um grande prazer, um prazer imensurável estar aqui, falar sobre pesquisa, falar sobre cannabis, né? E ainda mais falar sobre o núcleo que a gente está desenvolvendo em prol dessas duas coisas, né? A pesquisa e a cannabis. Boa. A cannabis, para quem não sabe, é o nome científico que se dá à folha da maconha, né? A planta, né? Da maconha, certo? Ou eu estou errado? Vamos começar já por esse lado aí. Eu queria, Ronaldo, um pouquinho rapidinho antes da gente começar a falar disso, porque a gente sempre acaba esbarrando por algumas coisas que é muito mistificado mesmo, como você disse. Nossa proposta do NEICAM, que é o Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Cannabis, justamente fazer essa ponte entre o que a gente tem de conhecimento científico e trazer para a sociedade. É uma parte, né, do tripé da universidade pública, né, de ensino, pesquisa e extensão, e essa parte aqui da extensão, da gente trazer isso para todo mundo, o que a gente tem, né, na verdade, muito preconceito relacionado a esse tema e muita coisa é pouco conhecida. Você falou mesmo que a cannabis é um outro nome porque a gente conhece de maconha, né? E eu já ouvi muita gente que achava, nem sabia que era uma planta, mas não sabia de onde vinha, como que era, achava que era feito em laboratório, e na verdade é o que a gente conhece, né, da maconha, é a flor da maconha, que na verdade não é uma flor, é uma inflorescência, mas é lá onde se concentram os compostos químicos que são, os canabinoides, são a parte medicinal dela. Legal, bacana. Então rola, né, dentro daqui da universidade estudos em vários segmentos, né, usando usando a cannabis, né? O que é usado nela? Como que é feito o estudo? Para que linha que vocês estão trabalhando ali?
Olha, Ronaldo, uma pergunta assim que eu vou só ajudar o pessoal a responder, senão eu vou acabar falando demais, porque é muita coisa mesmo. Na cannabis a gente tem para todas as áreas, assim, possibilidade de estudos em todas as áreas. O nosso grupo, ele vai compreender quase praticamente todos os cursos da universidade. Atualmente faltam pouquíssimos, mas a gente tem desde o pessoal da medicina, da nutrição, até o pessoal da biomedicina, da biologia, da medicina veterinária, da zootecnia, e nós, o pessoal aqui da FCA, da Faculdade de Ciências Agronômicas, da Florestal, da engenharia agronômica e da engenharia de bioprocessos. As áreas são diferentes conforme, né, a especialidade de cada um. A gente, como eu e o Matheus aqui, a gente fez uma iniciação científica, né, uma pesquisa, o começo de uma pesquisa que é bem básica mesmo. Quando a gente vai pegar o começo, né, de um estudo sobre algumas plantas, primeiro você precisa de uma caracterização físico e química dela, de uma série de questões, assim, saber resistência, o que tem dentro daquela planta, uma série de coisas. Então é algo bem básico que a gente faz com o resíduo de uma plantação de uma associação canábica, que isso é um assunto bem legal para a gente falar depois. Mas a gente já tem rolando aqui estudos com animais, por exemplo, né, estudos no controle de dor, e de uma série de coisas. Então, os estudos eles são bem variados, desde alimentação animal, desde estudos agronômicos e estudos em doenças, sejam de animais ou humanos. Então, esses estudos já estão avançados, né? Você falou de iniciação científica, mas assim, pelo menos o que vocês têm em mãos assim, são estudos já avançados, com pesquisas ainda estão naquela parte de experimentação em animais, ou já estão fazendo estudos em humanos também? Bom, aqui as pesquisas que a gente tem na FMVZ de Botucatu, na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, a gente não tem estudos com animais ainda, mas a gente já tem estudos in vitro. Então, são alguns estudos com células, cultura de células, e foi feito no Instituto de Biociências um estudo com tilápias. Mas isso é uma questão que depende um pouco mais de, né, um conceito jurídico para a gente formalizar, e principalmente com humanos. Mas no Brasil já existem. Existem universidades no sul do país que já começaram tanto estudos agronômicos como estudos com animais, né, estudos em escala de doenças. Entendi. E agora, ia completar, Matheus? Por favor, alguém me completa, não deixa eu falar sozinho. Ia aproveitar, né, a fala do Ícaro, muito bem colocado, né? A gente vive num limbo jurídico hoje. Sim. E no limbo jurídico que a gente está aparentemente começando a sair dele, né? Inclusive, a semana passada a gente teve, digamos, a saída dessa escuridão, pelo menos no estado de São Paulo, de uma forma, digamos assim, a sanção da lei 17, deixa eu falar aqui, 17.618, né, desse ano, 2023, agora feita pelo, então, atual governador Tarcísio, né, foi a notícia que mais impactou a cannabis de forma geral, tanto o mercado quanto associações, ONGs, né. Mas, em termos de pesquisa, os pesquisadores que hoje, as universidades que hoje têm aval, digamos, para trabalhar com a cannabis, com a planta, né? E claro, quando a gente fala da planta, a gente fala do THC e CBD, que são os principais, digamos, os mais conhecidos, na verdade, né? Os tipos de canabinoides mais conhecidos. E o THC é um princípio ativo proibido por lei, né? Então, nós temos aí 3 universidades no Brasil hoje que estão produzindo pesquisa com a planta diretamente falando. Então, em termos de produção, como a gente pode adaptar a planta para um clima XYZ, entre outros tipos de pesquisa, e elas fazem isso com habeas corpus, né, que é um remédio constitucional, só que um remédio constitucional que, de uma hora para outra, pode ser retirado. Então, a gente vive num limbo / inseguranças jurídicas para trabalhar com a cannabis ainda no Brasil hoje.
né? Falando em planta e também falando em THC. Mas até como o Ícaro falou, é exemplo da Universidade Federal de Santa Catarina, mas também a USP de Ribeirão Preto hoje é uma das maiores referências do mundo, inclusive em produção de artigos com CBD, né? Então, o CBD hoje já está mais fácil, né, da gente estar trabalhando em relação aos outros tipos de canabinoides. Eu acho que até cabe um comentário que a gente já tem documentado pelo menos mais de 130 tipos de canabinoides na literatura, né? Então, e a gente vem descobrindo cada dia mais propriedades que podem ser benéficas para uma série de doenças, e entre outros, né? Isso que eu ia chegar, na verdade, né? Essas pesquisas, elas vão assim, são para inúmeras coisas, óbvio, mas o que mais, acho que mais acaba viabilizando ou falando assim, tá bom, podem usar, podem pesquisar, seria no tratamento de doenças, né? E quais seriam as doenças mais comuns, né, aonde a cannabis pode atuar, seja em humanos, e aí a nossa médica veterinária pode nos ajudar também falando em animais, né, ou assim, não sei qual que é a área de trabalho da atuação dela, mas principalmente nos animais mais próximos a nós ali, onde a gente tem mais acesso, né. Quais seriam essas doenças, assim? Então, Ronaldo, obrigada primeiro pelo lugar de fala, né, por estarmos aqui falando sobre um tema tão polêmico e podendo trazer um pouco de informação, que eu acho que esse é o principal enfoque, né, o principal interesse de todos nós aqui. Então, complementando o que os meus colegas já falaram, né, tanto o Ícaro como o Matheus, mas também respondendo a sua pergunta, né, hoje, quando a gente vai pensar para a sociedade, em termos do que a gente poderia explorar dessa planta, a gente tem desde a parte medicinal, como a parte têxtil, como a parte alimentícia, como várias outras vertentes e formas que podem ser exploradas como visão de mercado de trabalho, né, de potencial dessa planta. Agora, falando da parte de medicina, né, e aí a gente chama de medicina canabinoide, porque com os estudos que nós temos hoje em nível mundial, né, o nosso grupo aqui está agariando forças para que a gente possa, de forma legal, produzir também esses estudos, né, essa é a nossa intenção. Então, o que a gente já vê no cenário mundial são pesquisas mostrando para a gente a eficácia desses princípios ativos, né, que hoje a gente já conheceu, já conseguiu estabelecer vários, né, mais de centenas nós temos estabelecidos. Mas da onde que partiu esse interesse? Porque a gente já sabe hoje que existe um sistema endocannabinoide. Então, os mamíferos possuem esse sistema, nós nascemos com esse sistema. E existem alguns endocannabinoides, né, ou seja, são substâncias que o nosso próprio organismo produz e que atuam nesses sistemas, que ajudam a fazer o que no nosso organismo? Regular muitos e muitos processos. Porque quando a gente vai falar de fisiologia, né, que é o estudo da função, de como os órgãos funcionam e de como isso tudo interage de forma harmônica, de forma geral, as vias são de estimulação e inibição, para que isso chegue num ponto de equilíbrio, né? Então, de forma bem simplória, né, é óbvio que é muito mais complexo e que cada sistema e que cada órgão possui N vias de regulação, de muitos mecanismos. Mas, quanto mais a gente vem estudando e observando as pesquisas desses grandes centros que já conseguem liberação dessa parte legal para conseguir trabalhar e produzir, né, esse material científico, é que sim, nós temos boa resposta, falando de medicina humana, de artigo, porque, por favor, eu sou médica veterinária, mas eu estou me referindo a artigos científicos, né, nós temos já relatos de bom uso para doenças neurodegenerativas, para muitas doenças de sistema nervoso central, que a maioria dos médicos
tem entrave, desafios, são pacientes refratários, são pacientes difíceis de você controlar, de você manter. Não que a medicina canabinoide está vindo para resolver ou substituir algum sistema. Pelo contrário, né, ele surge dentro de um movimento que a gente chama de medicina integrativa, né, então que vem para justamente ajudar o indivíduo a ser saudável, né, em vez de simplesmente a gente tratar a doença. Então, a gente tem sim hoje estudos e indicações para fazer os tratamentos, né, segundo apoio das pesquisas já publicadas para algumas doenças, mas a gente ainda tem muita coisa a se pesquisar. Então, nós médicos veterinários a gente está num limbo ainda maior, porque a gente não pode prescrever, porque o nosso conselho não nos embarga para isso, e ao mesmo tempo a Anvisa, que é o órgão regulatório que acompanha e fiscaliza tudo isso, não permite a nossa inscrição para prescrição. Então, hoje a gente já tem cursos, a gente já tem cursos de aperfeiçoamento ou cursos de longa duração, com mais de 500 horas, que realmente capacitam o médico veterinário para conseguir ter discernimento e conseguir equilibrar, né, esses detalhes todos dessa ciência que a gente ainda tem muito que descobrir. Então, é um lugar onde a gente precisa de muita pesquisa, né? E a gente sofre ainda mais esse entrave porque a gente não tem produção de dados. Está restrito agora no Brasil a essas poucas universidades que estão conseguindo, né, já dar início nesse processo. Legal. E assim, qual é a diferença, vocês falam desses entraves, né? Qual país que está mais avançado nesses estudos, onde tem mais acesso, onde os cientistas, os pesquisadores têm mais acesso, um acesso mais fácil, assim, em comparação ao Brasil? Pelo jeito, o negócio é novo, né? Está começando agora e tem muito nariz torcido, né, para se liberar de uma vez, né? Porque acho que há uma confusão quando se fala em liberar os estudos e liberar o uso, assim como, né? Assim como tem países que nem a Holanda, o Canadá é liberado, entre outros ali, né? O seu uso recreativo, né? Mas falando em questões de estudos, qual país que é o mais avançado? Qual país que a gente devia se espelhar ali? Então, Rodrigo, a gente tem aqui do nosso lado o próprio Uruguai, fazendo o Expo Cannabis há tantos anos, onde produtores eles levam as plantas e discutem os seus desenvolvimentos, né? Universidades, pesquisadores, pessoas que os próprios jardineiros que fazem esse tipo de serviço aqui do nosso lado, na América. É difícil para a gente pensar no Brasil como um lugar onde tanta coisa a gente consegue todos os anos e isso é um problema tão grande na nossa sociedade. E um país que está do nosso lado, que vive uma realidade muito parecida com a nossa, já tem uma mentalidade tão diferente. Uma coisa que o Matheus havia falado é que existe um limbo jurídico, né? Mas não só jurídico, como político também, né? Porque eu tive o privilégio de estar na votação lá na Lesp. Esse projeto de lei ele foi sancionado pelo governador, né? Ele sempre acaba levando ali o seu mérito, né? Mas o pessoal esquece de quem foi o projeto de lei, que foi o Caio França, né? O deputado Caio França, né? Filho do Márcio França, que foi candidato, etc. e tal. Eu estava lá presente no dia da votação lá na Lesp, né? Então eu tive o privilégio de acompanhar, mas também tive o desgosto de ver o despreparo desses políticos, né? Que são contra por ser contra, assim, na verdade, simplesmente, não sou conservador, sou tradicional e acabou, sou contra. E realmente não tem a noção. Por isso que esse projeto essas leis acabam, entre aspas, apelando pro sentido, para a questão de doenças, né, de tratamento de doenças. O menino, é a criança com epilepsia, é a criança com convulsão, e etc., né?
Então tem esse limbo, né, esse despreparo. E uma preguiça também, eu acho que de olhar para o lado, olhar lá para o Uruguai, né, para a pessoa, vamos ver o que está funcionando lá, vamos ver o que pode trazer, vamos ver o que pode trazer de bom para nós. Primeiro é o seguinte, né, não sei se vocês concordam comigo, primeiro, questões de pesquisas, aonde você pode chegar, vocês falaram, são inúmeros segmentos, inúmeras áreas de estudo, né, na veterinária, na medicina, na nutrição, na engenharia florestal, na engenharia, na agronomia, etc. No esporte, na fisioterapia, olha quanta coisa. E aí, além disso, na questão farmacêutica, na questão econômica, olha quanto, né? Então, realmente, falta uma preguiça de realmente se aprofundar, né, nesses estudos. Mas é uma coisa cultural também brasileira, né? Eu imagino o seguinte, vocês podem até relatar algo engraçado, mas eu imagino o seguinte, vocês chegando com a camiseta do Neican e a pessoa, aí sei lá, um parente seu fala assim, ai filho, mas você não tá usando essas coisas não. Vocês devem ter passado por isso, assim, algo parecido, né? As pessoas devem torcer o nariz quando vocês falam que fazem esses estudos ou sofrer esse tipo de preconceito. Vocês têm algum fato engraçado, ou, entre aspas, engraçado, para contar com relação a isso? As histórias não acabam sendo muito engraçadas, porque envolve tudo sempre o preconceito que a gente fala, né? Sim. É lógico que pra gente acaba sendo um contraste tão grande que a gente dá risada, né? Como que pode a pessoa ela pensar dessa maneira com a verdade escancarada na cara dela, né? Mas é uma coisa assim que eu acho gozado por exemplo, o cânhamo ser proibido e ele não ter nenhum princípio ativo. Aquilo lá é uma lenha, praticamente, que cresce. Ela vai ter todas as características morfológicas assim da planta, da cannabis, algumas até melhores que a própria cannabis, o cânhamo, né? E ela é proibida junto, porque as plantas elas são primas. E você tem a legislação preguiçosa, como você mesmo pontuou, que não se preocupa em regular uma coisa e tratar de outra, né? A gente tem que falar sempre de cannabis com consciência, né? Com a ciência, e sempre pensando que é um assunto que aborda sempre temas sociais. Eu, na minha família, por exemplo, a gente tem sempre recorrência de notícia de pessoas que acabaram se enveredando pelo mundo das drogas, né? E a pessoa acaba que nos mais velhos chega essa informação, ela já associa com o uso da maconha, porque é uma substância que ela é marginalizada hoje em dia, principalmente pelo uso nos jovens. Ela é associada com a perda do desempenho profissional, acadêmico, falam que a vida da pessoa desanda, né? Tamanha desinformação que a gente pode até entrar no mérito assim, de qual que seria, então, realmente a porta de entrada para o mundo das drogas, mas eu defendo que não é a maconha, que, na verdade, é esse proibicionismo, essa preguiça que a gente tem de discutir esse assunto, porque é uma planta que ela não veio aqui para causar nenhum mal para a sociedade. Tem muita gente que fala que ela é uma planta milagrosa, que ela faz de tudo, que ela tem inúmeras funções, né? Em uma das aulas que eu tive, né, dos inúmeros coisas que a gente faz, as capacitações que a gente tem no nosso núcleo, chamavam ela de panaceia. Panaceia, não sei se você está familiarizado com o termo, mas é aquela planta que ela tem 1001 funções, é aquele chá que te cura de tudo, né? Então, quando a gente olha para uma criança que ela tem crises epiléticas a cada 20 minutos, 5 minutos, dezenas de crises por dia e passa a ter unidades, assim, tipo, bem espaçadas, assim, de crises, às vezes as crises cessam. É uma coisa, assim, que muda mesmo. Ronaldo, queria complementar rapidinho um pouco o que o Matheus estava falando, porque me lembrou uma pergunta que você fez agora há pouco, porque o Matheus falou do preconceito, e um dos maiores mitos que a gente tem hoje no Brasil
graças a uma série de questões, mas muito desse obscurantismo que a gente tem, e vira uma pauta moral mesmo, né? Como você disse, dos nossos políticos que acabam ficando só nesse moralismo, sem dados científicos. Você tinha perguntado sobre qual país no mundo é atual, né, a maior pesquisador, foi uma potência nesses estudos. O Brasil já foi pioneiro nos estudos de maconha aqui, de cannabis, com o nosso grande pesquisador e, assim, grande ídolo, tenho certeza que para todos nós, o Dr. Elisaldo Carlini. Ele, na década de 70 para 80, pesquisava maconha aqui no Brasil. E ele tem alguns estudos muito interessantes, feitos aqui em São Paulo, onde ele comprovou que maconha não é a porta de entrada para outras drogas, e sim a porta de saída. Nesse estudo, só fazendo um resumo bem rápido, com usuários de crack, um dos maiores problemas que a gente tem aqui, que a gente vê, é uma situação triste, essas pessoas estão em situações terríveis, e em certos momentos a prefeitura de São Paulo, às vezes, o próprio Estado tem um descaso, ao invés de ajudar essas pessoas, só despejar, e acaba atrapalhando, prolongando um problema e deixando só condições piores. O Carlini, ele chegou nessas pessoas que a taxa numa clínica para se recuperar e sair, né, desse problema, que é uma doença, o vício, principalmente uma droga tão pesada como o crack, 2 a cada 10 pessoas conseguiam sair numa clínica. Fazendo uso da maconha com o tratamento, 8 em cada 10 conseguiam sair desse vício. Então, para você ver isso na década de 80. Junto, nessa época, um grande pesquisador também, só que mundial, de Israel, o Mecholam, fez trabalho junto com o Carlini. Só que lá, até hoje, eles incentivam muito a pesquisa, e hoje Israel é um grande polo, assim, de inovação e pesquisa em cannabis. Mas só para fazer outro, vou acabar falando um pouco mais, né? Mas no Canadá e nos Estados Unidos a gente tem bastante pesquisa sendo feita, tanto por conta, né, das liberações que foram feitas de maneiras diferentes a cada lugar. Por isso que eu acredito que o Brasil tem que olhar para fora, né? Mas tem que fazer o próprio jeito, se inspirando no que deu certo e que deu errado nos outros países. Mas é fato que a gente precisa pesquisar, precisa fazer ciência com isso, porque a gente descobre muito, tanto de como foi falado tudo isso, potencial econômico, como o Matheus falou, a gente, na verdade, cultivou maconha aqui no Brasil também, como é conhecido como cânhamo, né? Essa planta muito similar, só difere nas qualidades químicas da planta, né? Que não vai produzir o THC, que é o que é proibido, e antes muito também foi mistificado, foi tratado como um vilão da história, porque ele é psicoativo, mas ele tem seus efeitos medicinais, principalmente os efeitos quando junto com os outros compostos da maconha, que causam o efeito comitiva e melhora o desempenho de tudo, enfim. O cânhamo, ele era produzido aqui pelos portugueses, desde 1500, porque ele é uma cultura muito boa para se fazer velas e cordames, além de tirar celulose também, mas algo que foi tão importante mundialmente que a própria Constituição dos Estados Unidos foi escrita em papel de cânhamo. Então, a gente tem isso sendo algo histórico mesmo, só que acaba mais para frente com toda a história do proibicionismo aqui, que eu convido a todos aqui a conhecer, porque é muito grande para contar, né, mas ela acaba sendo proibida por preconceito, isso iniciando também aqui no Brasil, depois espalhando para os Estados Unidos. Pode falar, Matheus, vamos lá. Não, eu ia só definir esse preconceito, assim, dessa nossa atual, o que chamam de guerra às drogas, como o Icaro bem colocou, como racismo, né? O seu pontapé inicial, a guerra às drogas começou com o racismo, né? Na década de 60, 50, aproximadamente ali no final da década de 50, né? Onde as pessoas de descendência africana foram marginalizadas, né? E tem uma relação muito forte com o jazz, um estilo musical, inclusive um estilo musical que eu particularmente adoro, mas que na época era apreciado principalmente, né, por quem estava da África e estava passando por um processo ainda de pós-escravidão, né, pós-final de escravidão, que ainda hoje ainda passa, né, a gente já tem uma reparação, uma conta muito grande ainda a ser paga. Enfim,
E naquela época, o então presidente, declarou guerra às drogas, porque ele dizia que essas pessoas que tocavam jazz, né, e geralmente elas utilizavam a então conhecida como jamba, a maconha, enfim, ou os outros nomes que ela tem também, era utilizado por essas pessoas naquele ação, né, e aquilo foi um motivo para, então, mais uma vez, essas pessoas serem marginalizadas na história do mundo, né, mais uma vez elas serem reprimidas, oprimidas de todas as formas possíveis. Então, a guerra às drogas, ela teve o seu marco inicial no racismo, né, e até hoje, como você bem colocou, a Mariana também bem colocou, enfim, todos vocês muito bem, existe esse falso moralismo, né, e essa correlação da maconha com as pessoas que moram na favela, nas comunidades, né, então, que mais uma vez são marginalizadas, né, por esses falsos moralistas, né. Eu queria só fazer uma complementação muito rápida antes de pular para o próximo tópico, porque eu adorei o que o Matheus comentou, que precisa ser esclarecido, porque é uma questão de uma dívida histórica que a gente tem. O Matheus contou perfeitamente como que foi a questão desse proibicionismo, saiu aqui do Brasil, se espalhou para os Estados Unidos. Eu queria só pontuar rapidamente que a gente fala que essa proibição tem caráter de cunho racista mesmo, porque ela foi escrita dessa forma na lei que foi aprovada perto da década de 20 no Rio de Janeiro, a Lei do Pito do Pango. E nessa lei, baseada numa política higienista, né, que tinha aí conceitos raciais completamente deturpados de que existiam raças superiores e inferiores e que o negro era uma raça inferior e deveria, por conta de uma série de questões, seria prejudicial à sociedade, e aí se baseia nisso escrito, né, nas letras da lei no Rio de Janeiro, que pessoas negros que tivessem portando maconha sofreriam multa ou prisão, enfim. Isso começa aqui no Brasil. Se espalha para os Estados Unidos mais tarde, tendo os objetivos deles, né, em si, como o Matheus falou, que lá houve também a escravidão dos negros e sempre houve o racismo, e até hoje, e como aqui no Brasil, e lá eles também tinham um problema com mexicanos e latinos que vinham também do México, e foi um dos motivos para eles colocarem o Cannabis Tax Act, que é o nome da lei deles também, que começa com essa política, mas eles desenvolveram um modelo de uma política muito lucrativa, só que para apenas algumas pessoas, que é um modelo de guerra às drogas. Porque, só para falar bem rápido, que eu não quero estender para o próximo tópico, a guerra às drogas é uma guerra que todos os dias as drogas ganham, como a gente bem sabe, porque se gastam fundos e fundos e fundos, morrem pessoas de todos os lados. Então o Brasil é um dos países, como a gente sabe, mais violentos, onde a polícia mais mata e mais morre no mundo, e infelizmente isso está ligado principalmente como é feita a nossa política de guerra às drogas, porque tem a impressão de que quanto mais dinheiro você colocar, mais você vai aprender, até que um dia você faça o traficante ficar sem dinheiro. A gente sabe que não é bem assim, a gente sabe que isso é uma política furada por uma série de estudos científicos que a gente consegue apontar e falar que não faz sentido. A gente viu a lei seca nos Estados Unidos, o que aconteceu, o Al Capone, toda aquela história se repetindo, e a gente sabe que a única medida, né, para controle disso é você ter uma legalização. Legalização não quer dizer liberalização, não quer dizer que que se dane, sem regras. Claro que você precisa de um conjunto de regras estabelecer como que isso é controlado. Claro que isso está aberto à discussão. Só para, por fim, retomar, eu lembrei de tudo isso porque isso foi discutido durante também outro momento parlamentar, no momento da aprovação da PL 399, onde a gente viu exatamente isso que você trouxe pra gente. A gente viu o despreparo descomunal de políticos que eram
já foram também contra a vacina, já foram também contra outros temas civilizatórios e temas científicos, mas eram contra a maconha por motivos morais, sem dados para apresentar, porque a gente discute com base em dados, então isso é o mais importante. Lá durante o PL 399 a gente vê de novo essas figuras reaparecendo, e é necessário fazer esse debate sempre para trazer mais informação até mesmo para os nossos parlamentares, para eles estarem antenados a isso, porque senão a gente acaba aprovando leis, às vezes, que não são, né, favoráveis, apesar de tentarem ser. Interessantíssimo, e essa parte histórica me faz ficar apaixonado pelo tema, porque faz a gente, quem não estuda a sua história está fadado a repetir, né? Uhum, e aí exatamente. Se a gente não se atentar a tudo que aconteceu até agora, vai ficar na mesma, vai ficar nessa, como o Matheus falou, nesse limbo, né? E não avança. Pessoal, a gente está chegando no final do nosso bate-papo. Assim, eu acho que para mim é fantástico ouvi-los falar. Eu quero pedir para que cada um fale, né? Deixe a sua mensagem, lógico, naquilo que estuda, naquilo que pesquisa, naquilo que pensa, para as pessoas que não estão na universidade, né? Para aquela pessoa que realmente não te conhece, vocês estão conversando, você se apresenta e fala, eu estudo maconha, né? Eu quero que vocês deixem essa mensagem, porque acho que também é muito importante sair da universidade esse papo, sair da universidade esse assunto, mas num linguajar que seja realmente fácil de entender, um linguajar que a pessoa fala, puxa, é isso mesmo? Então, mãe, então mudei de ideia, né? Ou deixa eu pensar sobre isso aí. Porque vocês se entendem naquilo que vocês dizem, naquilo que vocês publicam, naquilo que vocês falam. Mas eu não, né? Eu preciso pensar um pouco mais do que está sendo falado. Então eu deixo para cada um. Acho que talvez a gente possa começar com a doutora, né? Essa mensagem. E a gente vai passando para cada um ali, então. Bom, o que eu acredito que é muito, muito, muito importante de ficar claro, né, para toda a população, que tratamento à base de cannabis, primeiro você vai fazer com acompanhamento de um médico, né? A proposta não é ninguém ter a planta em casa e se automedicar. Então, é a proposta de entender que dessa planta a gente pode fazer tratamentos que vão vir a associar aqueles benefícios que a remedicação comum já traz para a vida das pessoas. Muitas das vezes diminuindo a dose dos remédios que as pessoas já fazem no dia a dia, contribuindo para melhorar a qualidade de vida delas. E tratamento à base de cannabis é via oral. A gente ingerindo via oral, então, através do óleo, né, que é um fitoterápico. Então, por favor, nenhum movimento, né, é a favor do uso recreacional ou recreativo, não é isso que está em pauta, né? Isso é uma coisa. A outra coisa é a gente falar de poder usar e extrair os benefícios dessa planta para que a gente possa usar no nosso dia a dia, de diferentes formas que sejam positivas à nossa saúde. A ideia é continuar promovendo saúde. Maravilha, legal. Bom, pegando um pouquinho do gancho da Mariana, nessa promoção de saúde, eu queria levantar um questionamento aí para a pessoa que está assistindo, sobre essa dúvida que às vezes passa pela cabeça da gente de será que é tudo isso? Será que é isso mesmo? Por conta desse preconceito que as pessoas têm. E dizer para elas que a pesquisa que a gente faz hoje, ela influencia não só diretamente na saúde das pessoas, mas na sua segurança também, porque eu quero levantar o questionamento de que o que você acha melhor, que o dinheiro público ele seja investido em ciência, para que as pessoas tenham melhor qualidade de vida, aquelas que são enfermas, ou até as pessoas que são marginalizadas por isso, ou o dinheiro ser investido para melhorar a situação da cannabis com policiamento, combate ao tráfico, guerra às drogas.
né? A gente precisa inverter esses valores hoje na sociedade, porque é um problema que é um grande problema, é um problemão. E a gente está aqui não para ficar, sabe, eu não sei nem dizer, porque todo mundo aqui é apaixonado pelo que faz, porque encontrou uma luz na fim do túnel. Mesmo não sendo todos pacientes medicinais, a gente enxerga esse potencial que a planta tem, o respeito que ela merece para ser tratada cientificamente. E era basicamente isso, né? Queria também mandar um abraço para as mulheres da Associação de Maria Flor, que nos apoiam muito nas nossas pesquisas. Elas são excelentes com o grupo, com o núcleo, nos subsidiam nas formas sempre que são possíveis. Um beijo para vocês e é isso. Bom, fazer então minha despedida. Eu queria me apresentar de novo. Para quem não me conhece, eu sou o Ícaro, eu estudo agronomia e faço pesquisa com cannabis. Eu acredito que a cannabis é extremamente importante para todos nós como brasileiros, como seres humanos, porque assim como disse Siddhartha Ribeiro, a cannabis está para a medicina do século XXI, assim como os antibióticos estavam para a medicina do século XX. Então eu convido a todos vocês que têm qualquer tipo de dúvida, preconceito, mesmo não gostem, mas conheçam, venham, sigam a gente nas redes sociais, no YouTube, @NeiCamButucatu. A gente tem diversos materiais para a gente trazer essa informação, porque a gente não quer desfazer décadas e décadas de mentiras que a gente tem sobre essa planta maravilhosa que traz assim tratamentos e possibilidade de vida nova para muitas pessoas, seja com as diversas condições de Parkinson, Alzheimer, câncer, epilepsia, autismo, e tantas outras. O importante é que a gente tenha essa informação. Muito obrigado. Bom, gostaria de agradecer primeiramente ao canal Cultura Mundi, agradecer ao Ícaro, a Mariana, ao Matheus por terem topado, né, estar aqui nesse momento. E hoje, como doutorando, trabalhando com cannabis, paciente medicinal de cannabis, tratando paraplegia com cannabis, né, vale ressalva. Eu digo que a gente precisa, para ontem, acessibilizar a cannabis e facilitar para que as 3 milhões de pessoas que têm convulsões, epilepsia, às vezes 20 epilepsias, 20 convulsões por dia dentro de casa, que elas tenham acesso ao medicamento, a melhor forma de tratamento para epilepsia, comprovada cientificamente, né, mais barata e menos agressiva, né, à saúde. Então, eu faço um apelo aqui, aproveitando esse espaço, né, para que a gente, para ontem, de forma urgente, descriminalize a maconha mesmo. A gente pode falar maconha, não a cannabis, né? Eu acho que é importante. A gente, você comentou, a gente a mudança do linguajar, né? É maconha mesmo, né? E a gente precisa usar ela de uma forma mais consciente, como já foi aqui comentado. E muito obrigado mais uma vez por esse espaço de fala. Muito obrigado. Agora, antes da gente se despedir, me interessou um assunto. Matheus, como que é, Matheus? Você está tratando com cannabis, o que mesmo? Eu, há 2 anos atrás, sofri um acidente de carro e sofri uma lesão medular, lesionei minha coluna, né, na altura T12, L1. E a cannabis, né, ela tem propriedades que são neuroprotetoras. Então, hoje eu utilizo a cannabis por diferentes vias, né, como fitoterápico, via o óleo, como a Mariana bem colocou. Também faço uso via vaporização para redução de danos, né, estou utilizando-a na minha reabilitação, né. Hoje eu estou com uma das sequelas paraplegia da cintura para baixo, né, então eu não tenho movimento dos meus 2 pés, não retornaram ainda, né,
E além disso, também, em decorrência disso, né, também utiliza cannabis para tratar depressão e ansiedade, dores crônicas também. Então, é um mesmo medicamento, é inacessível hoje no Brasil, mesmo que você compre de uma associação, é de altíssimo custo, né? Mas, para mim, é o que mais tem funcionado, mesmo utilizando os medicamentos do plano cartesiano, né, os antidepressivos e outros. Por isso que eu falo, mais maconha, menos Rivotril, né? É isso aí. Gente, eu, assim, achei incrível, achei fantástico esse nosso bate-papo. Eu quero lhes convidar para uma próxima vez, para a gente também entrar em outros assuntos ali, assuntos mais específicos, às vezes assuntos mais científicos ou não, né? Contando as experiências, como o próprio Matheus falou, né? E eu quero convidá-los também a gente fazer esse bate-papo depois ao vivo. A gente faz uma live falando isso aí para a galera também já deixar nos comentários as suas dúvidas, né? E já vamos respondendo. Vamos organizar melhor isso aí. Certo, turminha? Estaremos lá. Obrigado mais uma vez. Agradeço a cada um. Pessoal, vou pedir de novo, se inscreve no canal, ativa o sininho, curta, comenta, compartilha, segue a gente também nas redes sociais, estamos em todas as redes sociais que você imagina e tem aí instalado no seu celular. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Valeu. Cultura Mundi, toda a história importa. Valeu! Valeu! Tchau, tchau. Valeu!